Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje nós estaremos tratando de um assunto que muitos sentem, era aquela dorzinha, mas não sabem exatamente o nome. É a ATM, é a articulação temporomandibular. E para isso, nós trouxemos aqui o Dr. Fábio Maria, especialista, mestre e doutor em ortodontia. Tudo bem, Dr. Fábio? Oi, tudo bem? Seja muito bem-vindo mais uma vez aqui no nosso programa. Obrigado, Raíssa. Tá? Obrigado, é um prazer estar aqui de novo para continuar abordando esse tema tão relevante. Sim. Explica pra gente o que é a ATM? Pois é, a ATM ela é uma articulação bem importante que relaciona a mandíbula com a base do crânio. Então ela está diretamente envolvida a muitos hábitos funcionais do dia a dia, como a mastigação, a fala, a deglutição. Então é uma articulação nobre, muito parecida com a do joelho, uma articulação em forma de cápsula, que tem líquido, que tem toda uma proteção ao seu redor e tem inclusive um menisco, como o do joelho, que é o disco articular. Então é uma articulação extremamente nobre que dá muitos problemas no dia a dia. E aí é que vem então as disfunções da ATM, que a gente chama de disfunções temporomandibulares, que acomete, assim, mais de 60% da população mundial. E como diagnosticar essa disfunção? Pois é, normalmente os pacientes se queixam, né, chegam pra gente se queixando de dores de cabeça. Então, o principal sintoma que eles se queixam são de dores faciais. É claro que dor facial é uma coisa bem complexa, que pode ser muitas coisas, né? Então, os diagnósticos de disfunção articular são feitos por eliminação. A gente não pode descartar nada. A gente tem que identificar. É um trabalho, na verdade, combinado, odontológico, médico, para a gente ver tudo. A parte neurológica, a parte psicológica, a parte de otorrino, laringologia e a parte de ortodontia e de disfunção temporomandibular. Então, queixa principal, dores faciais, principalmente de cabeça e de pescoço. E também, muitos se queixam até de dor de ouvido, né? E na verdade muitas vezes vão no otorrino e não tem nada no ouvido, né? E uma outra queixa também são os estalidos articulares. Então normalmente os pacientes se queixam ou de dor ou de estalidos articulares, tá? Que é um ruído na articulação que a gente tem que detectar o porquê. E o que causa esses problemas? Basicamente, os fatores de causa das disfunções é uma combinação de má oclusão, ou seja, problemas ortodônticos que os pacientes têm, ou seja, um mau engrenamento dos dentes e, por isso, uma má função. Ou seja, o paciente não consegue engrenar os dentes direito quando mastiga, quando usa todo o seu sistema mastigatório, associado ao estresse emocional. Então, normalmente os pacientes têm essa combinação, má oclusão, estresse emocional, no maior ou menor nível, que levam então a uma combinação de fatores que levam a dores e estalidos articulares. Então é um efeito bem lento, sabe, Raíssa? É bem lento e efeito cumulativo. Então normalmente esses pacientes vão apresentar esses sinais e sintomas depois dos 30 anos, 35 anos, 40 anos de idade, por anos e anos e anos de problemas na mordida e um acúmulo de estresse do nosso cotidiano, né, de trabalho, de família, né, de problemas que a gente passa no nosso dia a dia. Então, sempre falo para meus pacientes que o estresse emocional não é eu estou estressado. Não, às vezes a gente está num turbilhão de rotina, né, de trabalho, de desgaste físico e emocional e a gente não percebe. E quando vê, o paciente está extremamente estressado e isso combinado com problemas de oclusão culminam então com esse problema articular que é extremamente comum. Né? Então, a gente recebe esses pacientes, normalmente depois de eles terem ido em vários médicos, em otorrinos e neurologistas, e os médicos não conseguem detectar nada, na maioria dos casos, que tem problema articular, por ser um problema de ATM. A última procura é a ainda já está melhorando bastante, porque é por eliminação, como eu te falei. Então, mesmo sendo um problema articular, eu sempre peço para meus pacientes consultarem um otorrino e consultarem pelo menos um neurologista para a gente fechar tudo, né? A gente não pode ser também que aconteça que tenha o problema também na parte do otorrino e na parte exatamente, ortodôntica. É como uma combinação de fatores, né? Então eu não posso simplesmente me contentar, isso é só um problema articular, vamos fazer isso, vamos resolver isso. Eu quero que o paciente tenha cobertura da área médica também, para a gente não deixar passar nada. Então é multidisciplinar.
Então, mesmo eu tendo sérios indícios de que aquele problema é de ATM, a gente começa a fazer terapia de ATM e pede também avaliações médicas, principalmente do otorrino, de neurologista e também de ortopedista para ver parte de coluna, que pode dar uma irradiação de dor para a cabeça. Nossa, é bem grave, né? É bem complexo, na verdade, Sim. né? E sobre essa parte que pode envolver a parte emocional, né? Entraria a parte de bruxismo, que a pessoa fica ali tensa durante o dia. O que tem a relação com isso? Existe uma relação, sim. Existem hábitos que a gente considera, todos os hábitos funcionais são nossos hábitos do dia a dia. A gente mastiga, a gente deglute, a gente respira. Os hábitos parafuncionais são hábitos que os pacientes têm, mas que é uma parafunção, ou seja, é um vício que muitas vezes é pernicioso, é prejudicial. E os principais hábitos que estão associados com esse problema é o apertamento e o bruxismo. Qual a diferença entre eles? O apertamento, o paciente trava os dentes da maxila e da mandíbula, faz um apertamento entre os dentes, isso leva a uma contração muscular continuada de muitas e muitas horas, o que leva a dor, a cansaço muscular. Esse é o apertamento. Ele é mais silencioso, mas é detectável, né? O bruxismo é mais fácil de se identificar. O apertamento e o bruxismo são dois hábitos mais comuns noturnos. O bruxismo, por que ele é mais fácil? Porque o paciente range os dentes uns sobre os outros, maxila e mandíbula. Então, além de dar fadiga muscular, que o músculo está trabalhando em momentos que ele deveria estar descansando, ele também deixa sinais sérios de desgaste nos dentes, porque é esmalte contra esmalte, isso é um tecido extremamente duro e isso leva a um desgaste de ambos. Então, a gente olha um paciente com bruxismo, ele tem nitidamente desgastes, a gente chama de facetas de desgaste. Então a gente olha, você tem bruxismo, você pode nem saber. E uma outra coisa também é o barulho. É bem comum as pessoas da família detectarem antes de você. Falar, você está rangendo, mas por quê? Está um barulho danado à noite. Os dentes se raspam e isso é barulhento. Isso é bem comum também nas crianças, né? Mas nas crianças normalmente isso se autocorrige. É um problema momentâneo da dentição mista, que depois isso passa. Então, um problema mais sério realmente que a gente tem que detectar e tratar são nos adultos. E o que leva a pessoa a ter esse hábito involuntário? É uma causa bem difícil de se estabelecer. Tem sim um envolvimento subconsciente. Ainda não se tem um diagnóstico definitivo, mas normalmente ele está bastante relacionado com a parte de estresse e com a parte de liberação de tensões. É como se o organismo à noite quisesse se libertar desse estresse, dessa questão tensional. Existe uma predisposição, muitas vezes genética, familiar, mas normalmente eu poderia dizer assim, que tem um grande envolvimento com a parte de estresse e de qualidade do sono. E existe um tratamento para diminuir ou acabar com essa disfunção? Bom, na verdade, assim, a gente tem que tratar o paciente como um todo, assim, em termos ortodônticos, por exemplo, ele tem que ter uma oclusão equilibrada, ele tem que ter, normalmente tem que fazer um tratamento ortodôntico para reequilibrar isso, mas isso não garante que ele vai parar de apertar ou de ranger. Se o paciente já fez o tratamento ortodôntico, ou se ele não está afim de fazer, a gente pode fazer terapias mais preventivas, como o uso de placas de dormir, placas de relaxamento, que protegem os dentes desse desgaste, dão uma aliviada nesse apertamento, né? São as placas acrílicas que o paciente dorme com elas. E especificamente em relação a novidades, a gente tem usado bastante, como um recurso agora novo, o uso do Botox. Ah, sim. O uso da toxina botulínica, que ele foi introduzido inicialmente na medicina para terapias estéticas, né, para diminuir marcas de expressão, né, os pezinhos de galinha, sim, e tal. E a gente tem usado, a odontologia tem sim usado, está devidamente autorizada pelo Conselho Regional de Odontologia para usar o Botox de uso terapêutico para problemas de apertamento e de bruxismo, para problemas de disfunção. Como que ele age? A gente diminui a potência da atividade muscular. Então, o Botox é uma toxina de paralisação do músculo. Então, a gente dá uma certa paralisada nele. Então, se o paciente aperta, ou tenta ranger, esse músculo perde a sua potência e as suas consequências diminuem, como a fadiga, como a dor e como o desgaste. Então a gente tem usado, em casos principalmente mais graves, bastante o Botox nessas terapias. O senhor tem alguma consideração final que queira acrescentar algo pra gente?
Bom, então, eu acho o seguinte, a disfunção é um problema que acomete 6 ou 7 pessoas em cada 10. Ela ainda é muito pouco divulgada, as pessoas não sabem, não têm a consciência de que essas dores de cabeça podem estar relacionadas com a ATM. Então é bem importante, quando os pacientes, o recado que eu dou para a população em geral, quando tiverem dores constantes de cabeça, tiverem alguma queixa ou alguma desconfiança de estarem apertando esses dentes em momentos de sono ou de grande concentração, se estiverem rangendo, se tiverem dores que os médicos, que a neurologia, a medicina de modo geral não consegue detectar, que são as cefaleias, procurem um ortodontista, um especialista em disfunção para diagnosticar, para detectar. Às vezes a gente não consegue uma cura total, que é um problema crônico, mas a gente consegue controlar essa situação e evitar que isso progrida, porque é bem importante salientar no final, esses problemas eles começam como musculares, e avançam para problemas articulares, que são problemas mais sérios, que muitas vezes a gente tem que realizar procedimentos cirúrgicos na ATM por meio artroscópico, que é menos invasivo, mas muitas vezes a gente tem que fazer cirurgias no menisco, nos ligamentos do disco, né? Então isso pode caminhar sim para um problema de degeneração articular, problema mais sério, até de artrose, tá? Então é sempre detectado no início, como tudo, né? Como todas as patologias, quando detectadas no início, numa fase ainda bem inicial, é facilmente controlável e a gente evita, no mínimo, que isso progrida para um problema articular. Muito obrigada, doutor. Sinta-se à vontade para voltar aqui no nosso programa, tá? Obrigado, voltarei com certeza. Óbvio, abordando outros temas que vocês acharem pertinentes e que o público achar pertinente. E você que está aí nos assistindo, gostou? Então entra no nosso canal, se inscreva no nosso canal no YouTube, curta a nossa página no Facebook, canalmix.net. Um grande abraço e até mais!